Nas Fronteiras do Infinito. E está no ar o Nas Fronteiras do Infinito e hoje, ouvintes, teremos 3 assuntos para tratar com vocês. Isso mesmo, serão assuntos que, para olhares atentos, se correlacionam em certa medida, mas em pesquisas diferentes. Para começar, vamos mergulhar em uma das descobertas que podem marcar o antes e depois da astrofísica estelar. Pela primeira vez, os astrônomos confirmaram de forma definitiva a detecção de uma ejeção de uma massa coronal em outra estrela que não o Sol. Exatamente, Rodrigo. Esta é a confirmação que a comunidade científica aguardava há décadas. Até então, tínhamos apenas inferências ou sugestões da existência desses fenômenos em outras estrelas. A descoberta foi possível graças ao trabalho conjunto do Observatório Espacial de Raio-X XMM Newton, da Agência Espacial Europeia e do radiotelescópio LOFAR, que opera em baixas frequências. A estrela em questão é uma anã vermelha, um tipo estelar bastante comum na nossa galáxia. Ela está localizada a aproximadamente 40 anos-luz da Terra, uma distância que, em escalas astronômicas, é considerada relativamente próxima. Esta anã vermelha em específico possui características bastante distintas do nosso Sol, com cerca de metade da massa solar, mas girando 20 vezes mais rápido e exibindo um campo magnético 300 vezes mais intenso. E foi justamente essa ferocidade magnética que permitiu a detecção. Quando uma CME irrompe, ela precisa vencer o poderoso campo magnético da estrela para escapar para o espaço interplanetário. Nesse processo, gera uma onda de choque que produz uma rajada breve, porém intensa, de ondas de rádio. Foi esse sinal de rádio específico captado pelo LOFAR que serviu como prova definitiva de que o material havia sido ejetado completamente. Os novos métodos de processamento de dados desenvolvidos pelo LOFAR foram cruciais para isolar esse sinal. Mas a confirmação não parou por aí. A equipe liderada por Joe Callingham, do Instituto Holandês de Radioastronomia, utilizou o XMM Newton para obter dados complementares em raio-x. Essas observações permitiram determinar parâmetros fundamentais da estrela, como sua temperatura, taxa de rotação, que foram essenciais para contextualizar o sinal de rádio e confirmar a natureza do evento. A análise revelou que essa ejeção de massa coronal não foi um evento qualquer. Ela viajava a uma velocidade simplesmente estonteante de 2.400 km por segundo. Para colocar em perspectiva, essa é uma velocidade que observamos em apenas 5% das CMEs mais extremas que ocorrem no nosso próprio Sol. Uma ejeção com essa combinação de velocidade e densidade carrega uma energia colossal. E essa energia toda tem consequências diretas e dramáticas para qualquer planeta que orbite essa estrela. Uma CME dessa magnitude, se direcionada a um planeta, seria mais do que suficiente para arrancar completamente sua atmosfera, transformando o mundo potencialmente habitável em uma rocha estéril e desprovida de ar. É um evento de clima espacial de alta severidade. Esse ponto é fundamental quando pensamos na busca por vida. Focamos muito no conceito de zona habitável, a região onde a água poderia existir em estado líquido na superfície de um planeta. No entanto, essa descoberta nos força a expandir o nosso conceito de habitabilidade. Um planeta pode estar na posição orbital perfeita, mas se a estrela for excessivamente ativa, ejetando CMEs poderosas com frequência, qualquer chance de desenvolver ou manter uma atmosfera estável pode ser eliminada. A implicação é profunda. Como a grande maioria dos planetas conhecidos na Via Láctea orbita estrelas do tipo anã vermelha, precisamos reconsiderar o potencial de habitabilidade desses mundos. O clima espacial intenso parece ser ainda mais extremo ao redor dessas estrelas menores, o que coloca uma grande interrogação sobre a capacidade de um planeta reter sua atmosfera ao longo de bilhões de anos, um período considerado necessário para o desenvolvimento da vida como a conhecemos. Essa descoberta também é o testemunho do poder da colaboração científica e da sinergia entre diferentes instrumentos. O LOFAR, com sua sensibilidade sem precedentes em baixa frequência, captou o sinal. O XMM Newton, um veterano no espaço lançado em 1999, forneceu o contexto crucial em raio-x. Nenhum telescópio sozinho teria sido capaz de fornecer a prova incontestável. Foi um verdadeiro esforço de equipe que resolveu um quebra-cabeça de décadas. Pois é, ouvinte. Isso quer dizer que estamos abrindo uma nova fronteira na observação estelar. Não estamos mais limitados a extrapolar o comportamento do Sol para outras estrelas. Agora temos uma ferramenta, um método para estudar e compreender diretamente as erupções e o clima espacial em sistemas planetários distantes. O XMM Newton, que já investigou buracos negros,
negros e núcleos galácticos, agora pode nos ajudar a desvendar como as CMEs variam de estrela para estrela. Como essa primeira CME é confirmada em outra estrela, não apenas responde a uma antiga pergunta, mas também inaugura um novo campo de interrogações que pode redefinir os limites do que sabemos e nos empurra ainda mais para as fronteiras do infinito, forçando-nos a repensar nosso lugar no cosmos e as condições que tornam um mundo um lar potencial para a vida. E enquanto exploramos os campos magnéticos de estrelas distantes, aqui mesmo no nosso quintal cósmico, o campo magnético da Terra acaba de revelar uma surpresa que está virando as coisas de cabeça para baixo, dessa vez até literalmente. Uma pesquisa recente liberada pelo professor Yusuke Ebihara, da Universidade de Kyoto, está redesenhando o nosso entendimento da magnetosfera terrestre. Durante décadas, os cientistas operaram com um modelo relativamente simples. O lado da manhã da Terra, o lado do alvorecer, carregava uma carga positiva, enquanto o lado da tarde, ou seja, o seu crepúsculo, era negativo. Esse modelo vigente, no entanto, acaba de ser contestado por dados concretos. A análise de informações da missão Magnetospheric Multiscale, ou MMS, da NASA, combinada com simulações computacionais avançadas, revelou que a realidade é mais complexa e intrigante. A distribuição de carga está, na verdade, parcialmente invertida. Os dados mostram que uma ampla área próxima ao Equador, o lado da manhã, apresenta uma carga negativa, enquanto o lado da tarde representa uma carga positiva. É uma descoberta contraintuitiva que desafia a teoria convencional que previa a mesma polaridade nessas regiões e sobre os polos. E a explicação para essa inversão parece residir na dinâmica do plasma e não em um simples acúmulo estático de carga. Quando a energia do Sol, transportada pelo vento solar, interage com o nosso campo magnético, ela faz com que o plasma ao redor do planeta entre em um movimento de rotação. Especificamente, no lado do crepúsculo, esse fluxo de plasma se move no sentido horário em direção aos polos. A chave está na interação desse movimento com a orientação das linhas do campo magnético terrestre, que correm do hemisfério sul para o norte. Como o movimento do plasma e a direção das linhas do campo magnético se orientam em direções opostas, essa interação peculiar altera a maneira como a carga elétrica se acumula, resultando no padrão invertido que foi observado. Como o próprio professor Ebihara explicou, a força elétrica e a distribuição de carga são, na verdade, consequências do movimento do plasma, e não a causa. Esse refinamento no nosso entendimento é mais do que uma curiosidade acadêmica. A magnetosfera é o nosso escudo protetor contra o clima espacial. Compreender com precisão como as forças elétricas e magnéticas fluem através dela é fundamental para melhorar a previsão de tempestades solares que podem impactar satélites, redes de energia e sistemas de comunicação. E as implicações vão além da Terra. Este novo modelo pode lançar luz sobre o comportamento das magnetosferas dos gigantes gasosos, como Júpiter e Saturno, que interagem com o vento solar de maneiras semelhantes. Cada descoberta sobre o mecanismo que protege o nosso planeta também nos ajuda a compreender a complexidade dos escudos magnéticos que envolvem outros mundos. E falando em redefinir o que já conhecemos, passando para a nossa última cobertura de hoje, um dos objetos mais icônicos dos nossos céus, as Pleiades, acaba de revelar um segredo que estava escondido à vista de todos. O famoso aglomerado das 7 Irmãs pode ser, na verdade, 20 vezes maior do que as estimativas anteriores sugeriam. Esta descoberta notável foi possível graças a uma técnica inovadora que combina dados de missões espaciais de ponta, o telescópio TESS, da NASA, e o observatório Gaia, da Agência Espacial Europeia. Os astrônomos utilizaram essas ferramentas para medir a velocidade de rotação das estrelas, um dado que funciona como uma espécie de relógio cósmico. Exatamente, Rodrigo. Estrelas mais jovens giram a uma velocidade maior, enquanto as mais velhas desaceleram a sua rotação. Ao mapear essas velocidades, a equipe de investigação liderada por Andrew Boyle, da UNC Chapel Hill, conseguiu identificar estrelas que partilham a mesma idade e, portanto, a mesma origem, mesmo estando hoje amplamente dispersas no céu. Foi assim que eles descobriram que os aglomerados das Pleiades, visível a olho nu e conhecido pela humanidade desde a antiguidade, não é composto apenas pelas estrelas brilhantes que damos por certas. O grupo contém milhares de membros anteriores ocultos, estrelas irmãs que se afastaram do núcleo principal ao longo do tempo, expandindo drasticamente o tamanho conhecido do aglomerado. Essa nova abordagem de usar a rotação estelar como um marcador de idade e parentesco sobre uma janela abre uma janela completamente nova para a arqueologia galáctica.
Ela permite que os astrônomos identifiquem famílias estelares que estão demasiadamente dispersas no céu para serem detectadas pelos métodos tradicionais. Eles se baseiam na proximidade espacial. E as implicações são profundas. Esta técnica pode ser aplicada para traçar as origens da nossa própria estrela, o Sol. Localizar a família estelar do qual o Sol se originou nos daria pistas inestimáveis sobre as condições do berçário estelar onde o nosso sistema solar se formou há mais de 4 bilhões e meio de anos. Esta é de fato uma mudança paradigmática. Estamos a perceber que a nossa galáxia possui uma estrutura muito mais interligada do que pensávamos, com muitas estrelas aparentemente isoladas a fazerem parte, na verdade, de famílias extensas e massivas. O trabalho publicado no The Astrophysical Journal não só redefine um dos objetos mais famosos do céu noturno, mas também fornece uma nova ferramenta poderosa para desvendar a história da Via Láctea. Pois é, ouvinte, foi uma jornada e tanto por essas fronteiras do infinito. Começamos com uma injeção de massa coronal a 40 anos-luz de distância, passamos por uma reviravolta no campo magnético do nosso próprio planeta e redescobrimos um dos aglomerados estelares mais icônicos do nosso céu. E o fio condutor de todas essas histórias é a constante evolução no nosso conhecimento científico e humano. Cada novo instrumento, cada nova técnica de análise revela camadas da complexidade onde antes víamos apenas simplicidade. O cosmos continua a nos surpreender. Em algum lugar, algo incrível está nos aguardando para ser descoberto, já dizia o poeta. E isso demonstra que a astronomia é uma ciência viva, que se redefine a cada descoberta. O que hoje damos como certo, amanhã pode ser expandido, refinado ou mesmo completamente reinventado por uma nova observação. E é essa busca incessante por compreensão, essa vontade de olhar para o céu e questionar, que nos mantém avançando. Agradecemos a todos que nos ouviram até aqui. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.